Olá, você está no canal Estante de Luz e vamos ao podcast de hoje. Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar então em alguns trechos de Urânia. É uma obra bem particular do astrônomo francês Camille Flammarion, lá de 1889. E a história já começa prendendo a gente, né? Tem um narrador, um jovem de 17 anos, e ele desenvolve uma paixão assim quase platônica por uma estátua de Urânia, a musa da astronomia. Isso mesmo. E ele descreve como a expressão da estátua parece que muda, sabe? Conforme a luz do dia bate nela. Isso desperta nele um fascínio enorme pelo céu. É uma mistura de sentimento juvenil com o início da curiosidade científica. E aí, num sonho, essa musa ganha vida e o convida para uma viagem pelo cosmos. É incrível, né? A partir daí, o Flammarion leva a gente numa jornada fantástica. Urânia não é só uma historinha, né? É uma mistura de ficção científica que era muito visionária para a época, com especulação astronômica bem ousada e umas questões filosóficas bem profundas. A gente separou aqui uns trechos que são chave, que mostram bem o coração da obra. Exato. E a nossa ideia aqui é fazer uma análise mais a fundo das ideias principais que o Flammarion costura nesses trechos, né? A gente quer investigar as visões dele sobre viagens espaciais, a diversidade, assim, impressionante de vida extraterrestre que ele imaginou. Que é muita coisa. Muita coisa. E também a natureza da alma, a conexão entre os mundos e até uns fenômenos que hoje a gente talvez chamasse de parapsicológicos, né? E claro, não dá para esquecer a história do cientista Jorge Spero e da amada dele, a Icleia. Uma história bem tocante, trágica até. E os personagens estão ligados a essas grandes questões cósmicas. O objetivo é tirar dali as reflexões mais instigantes que o Flammarion deixou pra gente. Perfeito. Então vamos começar por essa viagem inicial, com a Urânia. É quase um voo de sonho mesmo, né? O narrador sendo levado espaço afora. Aquela imagem da Terra diminuindo, virando uma pequena lua. Nossa, é impactante. Uma mudança de perspectiva total para alguém do século XIX. Totalmente. Imagina só. E essa jornada não é só para ficar olhando, não. Lá em Gama de Andrômeda, que é um sistema estelar triplo, né? Com sóis de cores super vibrantes, azul, verde, amarelo, alaranjado, eles encontram seres, assim, completamente alienígenas. Como eles são? O Flammarion descreve eles como entidades aladas, andrógenas. Andrógenas, sem gênero definido. Isso, feitos de luz, sabe? Tipo, imagina umas libélulas gigantes etéreas, de pura luz, sem pernas. E a comunicação, pelo som que o voo deles faz, uma música harmoniosa. Nossa, seres de luz sem paixões terrestres. Parece uma visão bem idealizada, não acha? O que será que o Flammarion queria mostrar com essa forma de vida tão diferente? Olha, eu acho que ele usa esses seres meio como um espelho, sabe? Um contraponto para nossa humanidade. Quando ele tira o que ele via como as paixões mais terrenas, tipo a busca por dinheiro, a ambição política, até o amor romântico, já que eles são andrógenos, ele meio que força a gente a perguntar, tá, e o que sobra? Boa pergunta. Para ele, o que sobrava era a dedicação total à ciência, ao estudo da natureza. Talvez ele visse isso como uma forma de existência mais pura, mais evoluída, sabe? Menos bagunçada que a nossa. Eles até registram conhecimento de formas super avançadas. Ele fala em fotografia direta e fixação fônica. Interessante. E essa ideia de forma de vida tão radicalmente diferente já leva a gente para outra grande lição da Urânia, né? Aquela da diversidade quase infinita da criação. O Flammarion insiste muito nisso para a gente largar a nossa visão antropocêntrica. Exatamente. A Urânia argumenta que a vida se adapta de maneiras que a gente nem imagina em cada ambiente cósmico. A Terra não é, assim, um modelo universal. E o Flammarion, Nossa, ele joga um monte de exemplos especulativos. Mundo só de água, mundo só com plantas. mundo sem hidrogênio. Isso, em sistemas estelares diferentes, tipo Alfa de Hércules. Mundos onde até as rochas e as plantas guardam luz, sabe? Fosforescentes, aí a noite fica clara. Caramba,
E as formas de vida que ele imagina também são surpreendentes. Seres que sentem tudo por dentro, detectam doenças na hora. Outros com olhos que brilham e mudam de cor com as emoções. E que poderiam ter influência magnética. É uma criatividade absurda. É demais. E não para por aí. Ele pensa em mundos onde a alma pode trocar de corpo sem a pessoa morrer. Ele chama de transmigração consentida. Imagina um sábio continuando o trabalho no corpo de um jovem, ou amantes aprofundando a união assim. Que loucura. Ele pensa em hibernação artificial para viver mais, ou num sexto sentido, tipo telepatia, para comunicação direta do pensamento, seres com ouvidos que fecham como pálpebra, ou onde as paixões se mostram como luzes no corpo, cores diferentes para cada sexo, até metamorfose tipo de inseto, mas em escala cósmica, com fases de vida de séculos. Uau, é muita informação mesmo, mas qual é o ponto central dessa especulação toda? Olha, o ponto é filosófico, né? É mostrar que os nossos 5 sentidos são ferramentas limitadas para a gente entender a imensidão e a variedade do universo. O Flammarion está desafiando a gente a abrir a mente para coisas que fogem totalmente da nossa experiência aqui na Terra. É como se ele dissesse: gente, o universo é muito maior e mais estranho do que vocês pensam, e a vida também. Essa necessidade de olhar além do que a gente conhece. Isso conecta bem com a figura do Jorge Spero, né? Aquele cientista brilhante, mas meio melancólico, atormentado pela dúvida da existência, o ser ou não ser de Hamlet, só que aplicado à alma. Isso mesmo. O Spero é descrito como elegante, um olhar profundo e enigmático, dedicado a entender os mistérios da mente. Ele até dissecava cérebros buscando a natureza da alma, sabe? Tentando juntar a ciência materialista da época com a questão da imortalidade. Ele vivia angustiado com o sentido da vida diante da morte, ou de uma eternidade que talvez nem fosse desejável. E é nesse estado que ele conhece a Icléia. O primeiro encontro deles já é marcado por um fenômeno óptico super raro lá na Noruega, um antélio, que é tipo um reflexo no céu, como um fantasma de luz, onde as imagens dos dois aparecem juntas. Que simbólico, né? Muito. Depois, em Paris, a conexão intelectual e amorosa deles fica super forte. Mas o destino deles é selado numa subida trágica de balão para ver a aurora boreal. O balão começa a cair, a Icléia se sacrifica para aliviar o peso e salvar o Spero, e ele, desesperado, se joga logo em seguida. Nossa, que história de amor intensa! Mistura essa busca pelo cosmos com um drama humano mais profundo. E essa tragédia, essa busca que acaba na morte física, não fecha a exploração do Flammarion. Pelo contrário, né? Parece que impulsiona ele ainda mais fundo nesses mistérios que ligam vida, morte e outros mundos. Exatamente. O narrador até menciona uma sessão de hipnotismo, onde um paciente diz que o Spero e a Icléia reencarnaram em Marte. E com os gêneros trocados. Isso aí abre a porta para uma discussão longa sobre fenômenos psíquicos, né? Algo que claramente fascinava o Flammarion. Sim. E aí ele desafia de frente os limites da ciência da época. Ele argumenta que fatos que a gente não explica não devem ser simplesmente ignorados, varridos para debaixo do tapete. Para ele não tem sobrenatural, só o natural que a gente ainda não entendeu. E ele defende que esses fenômenos têm que ser estudados seriamente. O texto original cita um monte, mas um monte mesmo de casos históricos e anedotas para defender esse ponto, né? Uma verdadeira enxurrada. O Flammarion junta exemplos de tudo quanto é fonte. Sonhos premonitórios que vêm desde a antiguidade, tipo de Cícero. Várias histórias de gente que teve visões de pessoas queridas no momento exato da morte delas. Tanto gente famosa quanto anônima. Casos de suposta clarividência, como aqueles do Swedenborg sobre o incêndio de Estocolmo. Ou comunicação com quem já morreu, e até tentativas de experimentos controlados de aparição à distância. Ele queria mesmo construir um argumento pela quantidade de exemplos, mesmo sendo anedóticos. Exato. O objetivo não era provar cada caso um por um, mas mostrar que existe um padrão persistente de experiências humanas que
que escapam da explicação materialista simples. Ele até sugere umas hipóteses interessantes para a época. Talvez muitas aparições sejam subjetivas, tipo uma influência mental à distância, agindo no cérebro de quem vê, como um sonho induzido. Interessante. Ele fala de cérebros vibrando em uníssono, sabe? E de uma força psíquica agindo através do éter. Lembrando que o éter era aquele meio invisível que os cientistas da época achavam que preenchia tudo, né? Para a luz e outras forças viajarem. Então, essa investigação do psíquico está ligada diretamente à busca do Sparrow pela natureza da alma. Perfeitamente, é a mesma linha de raciocínio. O real talvez não seja só o que a gente percebe com os sentidos. Pode ter forças e realidades invisíveis. E a alma, essa força anímica, seria indestrutível e capaz de agir fora do corpo físico. Essa investigação do psiquismo é fundamental para a gente entender a cosmologia do Flammarion. E essa jornada pelo desconhecido continua, com a viagem estática do narrador a Marte. Outro momento de pura imaginação especulativa. Sim, e ele descreve sensações diferentes. O corpo mais leve pela gravidade menor, percepção de novos sentidos, talvez magnéticos ou telepáticos. A paisagem é totalmente alienígena, o sol parece menor, sons harmoniosos no ar, insetos gigantes, árvores com flores vermelhas enormes sem folhas, e as duas luas de Marte, Phobos e Deimos, cruzando o céu de um jeito bem peculiar. E a visão da Terra de lá. É um ponto legal também. No nosso planeta como uma estrela brilhante e a Lua só um pontinho do lado. Isso reforça aquela ideia da nossa pequenez cósmica e da nossa ignorância sobre o nosso próprio lugar, né? Exato. E é nesse cenário que acontece o reencontro mais... Uau! O narrador de Volta à Terra encontra a aparição espírito do Jorge Sparrow numa torre antiga e o Sparrow conta a história dele depois da morte. É mesmo? Ele confirma a reencarnação em Marte, com a troca de gêneros. Ele virou mulher, aí Cleia virou homem, mas mantendo aquela conexão anímica super forte que uniu eles de novo. A memória da vida na Terra vai voltando aos poucos, e ele menciona até tecnologias marcianas, tipo um museu telefotográfico que guarda a história da Terra. E eu espero também explica como funciona a aparição, né? Sim, ele reforça a ideia do Flammarion. A visão que o narrador tem é subjetiva. É uma imagem projetada na mente dele pela força psíquica. O ser mental, a alma, não teria uma forma fixa, mas se manifesta de um jeito que a pessoa reconhece. Entendi. E como é a vida lá em Marte, segundo o Sparrow? Ele dá muitos detalhes? Bastante. Ele descreve seres que evoluíram de formas aladas. Agora são bípedes, com mãos e asas também. Leves, delicados, e ele diz que o sexo feminino lá é sensorial e psiquicamente superior. Vivem tanto no ar, em plantas aéreas, quanto no solo. E tem uma adaptação bem interessante. A atmosfera seria nutritiva, então eles não precisariam comer. Não precisam comer. Isso, o que para o Flammarion eliminaria a base de muitos conflitos que a gente tem aqui na Terra, né? Guerra, roubo, essas coisas mais primitivas. E o ambiente? Você disse que é mais frio, mas... É mais distante do Sol, mas ele imagina uma atmosfera que retém bem o calor. Menos água, mais continentes. Ele fala até de canais artificiais para distribuir a água. E um céu muito, muito límpido, perfeito para a astronomia. Parece um mundo bem pensado, né? Com certeza. Um mundo focado no intelecto, então. Totalmente. Sem as necessidades materiais básicas, a sociedade marciana teria avançado milhares de séculos na frente da nossa em arte e ciências, dominando eletricidade e voo desde o começo. E com aquele céu tão claro e luas com movimentos complexos, a astronomia deles seria super desenvolvida. Eles teriam um conhecimento profundo do cosmos, inclusive da Terra. E isso leva a um ponto crucial: a tentativa de contato. O Sparrow diz que os marcianos tentaram falar com a gente. Exatamente. Ele conta que usaram espelhos gigantes para projetar figuras geométricas na superfície de Marte que seriam visíveis aqui da Terra. Eles esperavam uma resposta parecida. Mas, segundo Sparrow, a Terra ficou quieta,
focada demais nos seus problemas internos, na sua ciência, que olhava muito para o passado, incapaz de olhar para cima e responder o chamado cósmico. É uma crítica bem direta à mentalidade terrestre da época. Nossa, essa narrativa de Marte realmente amarra um monte de ideias do Flammarion, né? Evolução cósmica, reencarnação como parte disso, a relatividade da vida e esse desejo forte de comunicação entre os mundos. Dúvida. E o livro vai chegando ao fim com umas reflexões filosóficas que meio que resumem essa visão de mundo toda. Uma delas é a constatação de que não existe um ponto fixo, um repouso absoluto no universo. O Flammarion detalha todos os movimentos da Terra, rotação, translação e outros mais complexos, né? Tipo precessão, nutação, que são oscilações do eixo. Certo. E do próprio sistema solar, para concluir que tudo, do átomo à galáxia, está em movimento o tempo todo, regido por forças invisíveis como a gravidade. O universo é puro dinamismo. E ele volta àquela ideia da alma vestida de ar, ligando o pequeno ao grande. Isso. Ele argumenta que o nosso corpo físico é só uma estrutura passageira, feita de átomos e moléculas, principalmente gases, né? Oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, carbono, que estão sempre entrando e saindo, se renovando. O que organiza e anima essa matéria toda, que é passageira, seria a força psíquica invisível, a alma. Então, a matéria que a gente vê seria só a manifestação dessa força imaterial por baixo. A conclusão dele é ousada. O real é o invisível. Forte. E essa filosofia toda culmina no tal testamento científico do Spero, que acham depois da morte dele. São tipo uns aforismos que resumem tudo, né? Exatamente. É a síntese da visão do Flammarion e do Spero. A alma é indestrutível, é uma força que está sempre evoluindo, ela pode viver em outros mundos, a Terra é só uma casa temporária nesse céu infinito, a astronomia tem que ser a base da filosofia e da religião, o progresso é a lei universal e o destino final da alma é se libertar da matéria e buscar a perfeição. Que viagem a gente fez por Urânia. Vimos a paixão do Flammarion pela astronomia, os questionamentos filosóficos dele sobre a alma, nosso lugar no cosmos, a imaginação dele que transborda sobre vida fora da Terra, fenômenos psíquicos, tudo conectado. E a história do Spero e da Icleia deu aquele fio condutor humano, né? Mostrando como essas questões gigantescas tocam as nossas vidas, nossos amores. É verdade. E pra gente fechar, fica uma provocação baseada nisso tudo. Se a gente levar a sério essa ideia do Flammarion, de que a matéria é só uma casca temporária para forças invisíveis e para almas que estão sempre progredindo, como que isso muda a nossa forma de ver a vida, a morte e as conexões que a gente pode ter? Talvez até conexões que vão além dos nossos sentidos atuais, né? O que realmente significaria, na prática, a gente viver como cidadãos do céu, como ele convida a gente a pensar. Esse podcast é organizado pelo canal Estante de Luz e formatado através da IA Notebook LM. Os personagens desse podcast foram apelidados de Adrian e Eleonor. Revisão de Grace Moreira e a edição de som é de Maurício Moreira. Nos encontramos no próximo episódio. Obrigado e até breve.